Saudações, bem-vindos! Você está no canal Tarô com Amor e eu sou Verônica. Vou fazer a sua leitura hoje com muita alegria. Signo de Sagitário. Vamos lá ver o que vem pro teu novo ciclo, pro teu mês. Essa mensagem é atemporal, ela vale da hora que você chegar aqui, tá certo? Vou fazer a leitura com as cartas astrológicas e depois a gente vai ver com o tarô egípcio, tá bom? Respira, vem comigo. Se você gostar da nossa energia, se essa leitura convergir com você, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquela curtida bacana e comentar, porque eu adoraria conhecer você, saber de onde você está falando, quem está me ouvindo. Vamos lá? Respira, vamos comigo. Concentra, espero que coisas boas venham para você. Vamos ver qual o seu foco, as cartas astrológicas para esse novo momento. Carta de compromisso, que aqui está marcada como a carta de Capricórnio. As cartas astrológicas têm os 12 signos e saiu aqui para você a carta do compromisso. Vamos lá, entrando no novo ciclo compromissado, com o pé no chão. Vamos ver o que mais, o foco. Compromissado com o quê? Com a casa da vocação. A gente pode estar falando aqui de trabalho, né? A gente pode, já iniciou sua leitura, colocando o foco, a sua flechinha, né, Sagitariano? Direcionado para aquilo que você quer. Então, aqui a gente tem, para você alcançar seus objetivos, compromisso, né? Comprometimento com aquilo que você se propôs a fazer, com aquilo que você está desejando fazer. E a casa da vocação. A casa da vocação tanto pode falar de trabalhos, né? Porque muitas das vezes o nosso próprio trabalho profissional está ligado à nossa vocação. E às vezes não, às vezes você tem seu trabalho secular, mas tem uma outra forma de cumprir a tua vocação, a tua missão, o teu propósito de vida. Vamos ver o que mais? Mais uma. A casa do amor. Ai, eu acho essa carta linda, né? Esse abraço aqui, dentro desse abraço, a gente só em olhar sente esse amor, né? Então, a casa do amor. Então, a gente está falando aqui de uma amplitude da tua vida. Pode ser que você esteja nesse momento com foco na vida amorosa, pode ser que você esteja com foco no trabalho, na vida amorosa e na tua profissão, mas aqui tá pedindo essas casas, quando cai, né, caiu a casa da vocação e a casa do amor, né? A gente vê como foco duas áreas da vida. Então, é um momento aqui de busca desse compromisso, desse comprometimento, tanto numa área quanto na outra. São as duas casas astrológicas, né, da tua vida. Quando a gente fala do círculo, da mandala da astrologia, são áreas da nossa vida. Então, aqui são duas áreas da sua vida que nesse momento está em evidência e está pedindo que você tenha compromisso, né? Ou você realmente está ingressando aí num compromisso amoroso com alguém, a vida amorosa tá sendo um ponto importante na sua vida. A casa do amor também fala de todas as relações, né? Fala de como a gente lida com as nossas emoções, com as nossas relações. É a casa 7, é a casa dos relacionamentos. Então, de modo geral também, mesmo que a gente não se deter a falar somente de relacionamento afetivo a dois, né? Relacionamento amoroso, mas de toda a sua vida, de todas as relações. E no fundo, a energia de leão, liderança. Você liderar a sua vida, você aqui com uma energia muito expansiva também, né?
e tocando aí a vida do seu jeito, né? Fazendo as coisas do seu jeito. Vamos ver agora o que vai clarificando, o que o tarô vem trazendo para você de mensagem importante para o seu momento. Tá pedindo compromisso aqui nas tuas ações, ou você sendo levado para compromissos, né? A vida requerendo de você um maior comprometimento, um maior compromisso com as suas áreas importantes da sua vida, né? Eu tô rindo porque eu tenho uma amiga sagitariana e ela, quando a gente fala que sagitariano gosta de aventura, gosta de... Ela, mas não é bem assim. E aqui tá pedindo compromisso. Vamos lá? Tarô, energia principal nesse momento. A carta da morte. Calma. Calma que a carta da morte, ela fala de transformação profunda, de momentos de mudanças importantes, de transição de um momento para o outro, né? A morte é aquilo que se transforma, né? Tudo se transforma nessa vida, inclusive você. Valete de espadas. Vamos ver o que vem pela frente dessa energia. O Papa. Casa da espiritualidade, que diz para esse momento. 6 de paus. Qual o desafio? Desafio e potencialidade para esse momento dos sagitarianos. O carro. Olha, é parecida a carta, né? Ó. Arco e flecha apontado realmente para uma direção. Se é a direção que você quer, é a direção que você vai ter. Base da situação, manifesta o imperador, tá? Um pouquinho assim, quase como um desafio, tá? O imperador. Sua posição nesse momento. 2 de espadas. Eu preferi tirar todas as cartas pra gente já fazer a leitura fluida, tá bom? Eu posso dizer que é um momento de transformação bastante intenso aqui. Situação, pessoas externas a você. Situações ou pessoas externas a você. 3 de paus. Seus medos, desejos profundos, medos inconscientes ou conscientes nessa situação. As de paus. E conclusão desse momento. Ou rapidinho, o julgamento. No fundo do deck a gente tem 5 de espadas. Vamos lá. O que eu tô vendo aqui? Tô vendo que nesse momento realmente você tá numa fase da vida, num momento que você chega nessa leitura, ou que já aconteceu, ou que está acontecendo, e para alguns pode vir ainda, né? Uma energia que pode vir a acontecer. Lembrando que o tempo para o jogo de tarô, assim como para a espiritualidade, ele não, para uns é passado, para outros é presente, para outros é futuro, tá? E aí você vai também filtrando as informações, o que é para você, o que não for, você libera, solta para o universo. Um momento aqui de transformação bastante profunda. Você veio vivendo a sua vida e agora chegou um momento onde, assim, coisas que antes faziam sentido para você agora não faz mais. Talvez pessoas que estavam na sua vida já não estão mais, seja por qualquer razão, né? Ou porque você pode ter vindo de algumas perdas mesmo de pessoas que partiram desse plano, como você pode ter vindo de algumas
finalizações aí com relações e pessoas. Esse momento é um momento crucial, que é aquela hora que a transformação está acontecendo. É como aquela analogia da borboleta, né? Do lagarto dentro do casulo. É um momento de mutação ali, onde o processo ele nem, não é agradável. Mas é um processo que vale a pena depois, que passa, porque ganha asas, né? Então você respira, de passar dos momentos difíceis, dos momentos de transformação, vem aquele alívio, né? Vem aquele respiro, aquela sensação de conseguir me libertar, conseguir transpassar esse momento, conseguir superar as minhas dificuldades, as minhas dores. E é um momento bem importante. E é um momento em que você vai vencer essa etapa. Carta da espiritualidade, na casa da espiritualidade, é o 6 de paus. Ou seja, é a vitória depois de uma luta, depois de uma batalha, depois de muitas tristezas, talvez, dores, você conseguindo vencer as suas lutas, as suas batalhas, né? Você conseguindo mudar realmente o rumo das coisas, tá? Pode ser que você tenha vindo aí de alguns planejamentos que não deram certo, você pode ter feito alguns planos que tiveram que mudar, sabe? Quando você planeja as coisas e de repente aquilo fala, não, não é assim, não é por aí. A vida vem e impera, né? Porque nós seguimos o fluxo da vida e às vezes a vida mesmo se encarrega de mudar a rota, de mudar as coisas e cabe a gente entender o porquê, né? Cabe a gente compreender e seguir por outros caminhos também, né? O que não pode, caiu a carta aqui da sua energia, é esse 2 de espadas. Quer dizer, não é que não possa, né? A gente sempre passa por esse momento do 2 de espadas, porque o tarô é uma jornada, né? Ele mostra a nossa trajetória, mostra as energias que estão em vigência, que estão acontecendo. Nesse momento você está como 2 de espadas. É aquele momento que a mente fica ali bem parada, né? O que eu faço, para onde eu vou? Porque talvez você tenha planejado coisas que não deram certo, em que você achou que fosse um caminho, e aí as coisas mudaram de repente, aconteceram fatos, né? Que obrigaram a ser feita uma mudança. E daí fica aquele momento meio que pensativo, né? Poxa, e agora o que eu faço? Que direção eu tomo? Qual decisão é a melhor? Porque eu planejei algo e não deu certo? Porque estava tudo se encaminhando para um lado e de repente a vida veio e fez essa mudança, essa transformação. Essa transformação pode ter acontecido em você também, né? Às vezes a gente quer uma coisa e depois a gente muda, aquilo já não é mais, não faz mais sentido pra gente, já não é mais ali, já não é mais aquela forma que eu quero, né? Se a gente está falando de trabalho, de finanças, de parte profissional, eu vejo que é que você toma as rédeas disso. Talvez você, eu vou dar um exemplo bem assim cotidiano. Pode ser que você tivesse um trabalho e de repente, sem que você esperasse, essa empresa faliu, as coisas mudaram dentro, você foi mandado embora. E aí você resgata aquela ideia de assim, poxa, eu tinha um plano de fazer algo meu para mim, e aí de repente isso vira uma realidade. Isso acaba virando uma realidade. Pô, agora eu vou ser dona do meu negócio. Já que aconteceu essa mudança, agora eu vou fazer outra coisa que já está ali em planejamento há algum tempo, mas que talvez tenha deixado de lado. E aí você tem como desafio botar isso para frente.
Você tem o teu desafio aqui, perdão, dentro das mudanças que estão ocorrendo aí na sua vida, seu desafio agora é não parar. Seu desafio agora é dar seguimento, dar continuidade, ir à frente, triunfar sobre essa situação. Dando um golinho de água aqui, que é... Então é dar seguimento, é o teu desafio. Por quê? Porque talvez você esteja justamente meio sem saber o que fazer. Mas a vida está falando, olha, isso tudo aconteceu, mas é para você não desistir não, para você continuar, você caminhar. Porque no futuro à frente vem a carta do Papa, que converge totalmente com isso aqui, ó. Compromisso, comprometimento. Então a gente pode estar falando de um compromisso que chega a um ponto de você assinar assinatura de papel, assinaturas de acordo, assinatura de contratos, de casamento, por que não? Porque o Papa ele fala da instituição casamento também. E aqui é um compromisso, né? Uma energia bastante firme, sólida. Aqui também a gente tem esse arquétipo do imperador, do pai, do marido, independente do sexo, tá? Esse é o arquétipo de compromisso aqui. Então, se a gente estiver falando da vida amorosa, existe uma mudança aqui de nível de relacionamento. Às vezes a vida faz uns movimentos que acaba levando você para onde você nem imaginava. Tipo assim, poxa, tava namorando, mas não tinha plano de casar, de morar junto. Aí de repente acontece uma mudança aí na tua vida e a vida empurra você justamente para aquele lado ali, sabe? Poxa, agora eu vou ter que... Não é que vou ter porque você não quer. Talvez porque tivesse alguns medos aqui, dúvidas, medos, insegurança. Ah, tô tão acostumada a ficar sozinha, será que morar junto nessa altura do campeonato vai ser bom? Eu não sei mais como seria morar, dividir o mesmo tempo. Enquanto tá namoro, pode ficar aqui e ali, tá tudo certo. Mas de repente, a vida mesmo vai direcionando para isso, tá? Para um compromisso maior. E aqui, eu falo isso porque a gente tem o compromisso, a casa do amor, a gente tem o Papa que fala desse comprometimento. Então, compromisso, casa do amor, vocação. De repente aquela coisa de falar, eu já nem sei mais se eu tenho vocação para me relacionar dessa forma. Se a vida está te colocando nesse caminho, é porque sim, né? É porque você pode desejar, mas talvez internamente tenha algum receio sobre isso. Na vida aqui, o que se apresenta é o 3 de paus, ou seja, realmente a situação da vida tá empurrando você nesse rio aí para você seguir esse rumo, seja qual for, tá? Seja de você montar uma empresa, fazer um negócio. Quando a gente fala montar uma empresa, pode ficar parecendo que é uma coisa muito grande. Hoje em dia, o empreendedorismo está em alta, então todo mundo que quer pode fazer o seu próprio negócio, seja em que área for, né? E aí tá falando para você ter compromisso, porque a vida tá o rio da vida tá te levando para um direcionamento aqui, viu? Tá te levando, então não tema, confia. Aqui nos teus medos ou potencialidades, a gente tem o As de Paus. Você tem medo que as tuas ideias não sejam a ideia que é para você seguir? Você tem uma ideia, você tem um pensamento, acende dentro de você uma chama, mas talvez você fique inseguro em relação a isso? Porque aqui tem um desejo de tomar de volta aquele calor interno, aquela empolgação,
ânimo. Sabe quando a gente se apaixona por algo? É a carta do despertar o desejo, a paixão por algo. Pode ser por alguém, pode ser por algo, algo que você venha fazer, algo que você goste muito de fazer. Sabe aquele hobby que vira o seu trabalho? Pois é que nem eu amo tanto o tarô que virou meu trabalho aqui, né? Por isso é tarô com amor, porque eu amo o tarô. Para mim é um prazer o uso dos oráculos do tarô e ele virou o meu trabalho sério, compromissado. Tenho compromisso aqui com você de trazer leituras para você. Então pode ser aquele hobby, aquela paixão que você tenha que vire algo mais concreto, tá? Então confia no que você está sentindo, confia na intuição que você está tendo, tá? Porque aqui eu vejo que você tem capacidade para concretizar, seja o que for aí que você está desejando na sua vida. Capacidade você tem, confiança, né? Confiança é o que você precisa ter na tua intuição. Você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem conhecimento suficiente para fazer. Se for uma pessoa, você já conhece essa pessoa o suficiente para saber até assim que os defeitos dela vão ser compatíveis com os seus, né? Porque a gente olha só as qualidades, mas quando você conhece aqui há mais tempo, você vê que essa pessoa também tem a ver com você, até nos defeitos. São defeitos suportáveis porque também você tem os seus e certamente a pessoa ela também tem que lidar com os seus. A carta do julgamento. Então aqui assim, a conclusão da tua leitura, da tua vida neste momento é assim, julgar, ponderar, olhar de uma forma bem ampla tudo isso que você está vivenciando e resgatar muitas coisas que podem ter ficado adormecidas em você. Resgatar dentro de você uma vitalidade. É um momento de transformação onde te leva para você renascer. É o renascimento, porque a carta da morte no centro do jogo, ela fala de transformação e como a vida ela é um ciclo, né? Tudo que se encerra é para reiniciar renovado. Então aqui eu vejo um momento de renascimento, de renovação, de coisas que ficaram guardadas agora vindo à tona para você poder olhar para isso, tá? A retomada de atividades, a retomada da sensação de prazer em viver, de fazer as coisas com alegria, como é bem essa energia maravilhosa que você tem, de Sagitariano tem, né? De ir em busca daquilo que quer, com coragem. Se tem um signo que é corajoso, é o Sagitariano, né? É uma coragem, é um... Por isso que fala assim, é aventureiro, mas é aventureiro no bom sentido, de não tem medo de se aventurar, não tem medo de se lançar, né? Tem uma autoconfiança, é um signo de fogo. O fogo é aquele elemento que proporciona, né, ação, atividade. Então aqui é muito, muito isso, né? Ter dúvida faz parte, mas nada aqui que te paralise, é avanço, é foco, direcionamento para onde você quer ir e vai, confia e vai. Vamos ver aqui um conselho final, que mais o tarô pode dizer. Aqui para quem está espiritualmente, que eu não posso deixar de passar esse recado, tá? Quem está espiritualmente buscando a sua vocação, quem está buscando assim, poxa, eu sinto dentro de mim um desejo que vem lá da minha alma de fazer algo que eu sinto que é um propósito, uma missão,
em que eu, com propósito, posso cumprir aqui. Porque a gente está numa fase, numa época, numa era, onde as pessoas cada vez mais vão despertar que não veio aqui a passeio só, né? Passear faz parte da vida, se divertir, mas não veio aqui só a passeio. Veio aqui fazer algo importante, algo significativo. Ainda que seja significativo só para você, você já está cumprindo a tua missão. Mas com certeza, quando a gente faz algo que está dentro da nossa vocação, que a gente gosta, quando a gente escolhe caminhar nesse caminho que nos leva, que eleva a nossa alma, com certeza outras pessoas sempre são beneficiadas, né? Esse amor se espalha, esse amor por aquilo que a gente faz, ele alcança as pessoas. Então aqui tem pessoas que no campo espiritual é que essa leitura vai falar. Para uns pode ser na vida profissional, para outros relacionamento e para muitos aqui a parte espiritual. Ou quem sabe para alguns os três juntos, né? Porque a nossa vida não está separada, está tudo interligado, tudo em conjunto aqui. Então, se lindamente você está despertando aí teu desejo de fazer algo muito, vai ser muito bom para você e para as pessoas à sua volta. Talvez seja seu legado para você deixar aí para o mundo, né? Vamos ver aqui uma energia final, um conselho, uma clarificação, uma confirmação do signo de Sagitário. Que lindo, olha. O Rei de Copas. É amor. É amor, é amorosidade, é espalhar mesmo o amor. Por onde você for, levar essa taça, né, que é rica em amor. Aquela pessoa que chega nos ambientes e alegra e transmite mesmo amorosidade, tá? Então, assim, é você se sentindo satisfeito com quem você está se tornando ou com quem você é, né? Fazendo as coisas com alegria, com prazer aqui, imensos mesmo, tá? Falando de espiritualidade, pode a gente estar falando de um mentor amoroso que te acompanha e que está te orientando nesse momento, tá? Então, o que você tem sentido, esse impulso que você tem sentido, pode estar vindo exatamente da tua mentoria espiritual, conversando, falando, tentando se comunicar com você, seja por sinais, mas principalmente no seu coração, porque é onde a gente sente tudo, nos nossos chakra cardíaco. Tem uma palavra bíblica que fala sobre tudo que cuidas, cuida do teu coração, porque é dele que entra e sai a fonte da vida, que é o chakra cardíaco. É onde a gente sente, né? As palavras podem, nem todas ter significados profundos, mas o sentimento, ele não engana. O sentimento é o sentimento. O que a gente sente é a verdade do que a gente sente. Então, é uma amorosidade aqui muito grande, nesse sentido espiritual, tá? Para quem está se relacionando, é a confirmação. É alguém amoroso na sua vida, que chega para se comprometer, para levar essa relação com respeito, amorosidade, tá? E pode ser que isso na sua vida antes era uma coisa quase que impensável. E agora ela se realiza. E você pode estar assim, meu Deus, será que é isso mesmo? É. Carta do julgamento, por merecimento, né? Aqui a gente fala de ciclos kármicos também, de ciclos de dharma, karma, que é uma coisa que as pessoas precisam entender muito sobre isso. Mais para frente a gente pode até falar a respeito se houver interesse. Carta do mundo, para finalizar. É isso, meus queridos sagitarianos. Um mundo de possibilidades, um mundo que se abre, um ciclo que se fecha e outro que se abre. Relações sendo renovadas, vida sendo renovada aqui, passando por transformações que faz parte, né?
Como a cobra troca de pele, a gente também está sempre trocando a nossa casca antiga para sair uma nova borboleta e voar e ser feliz. Um mundo de possibilidades para você, viu, Sagitariano? Que mensagem linda, espero que você tenha gostado tanto quanto eu, essa leitura maravilhosa. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário para eu saber que essa mensagem chegou até você, aquele like e, acima de tudo, gratidão infinita por você estar aqui comigo. Um grande beijo, a gente se vê por aqui com mais leituras para vocês. Tchau, namastê.